Como é que você analisa a situação do Padilha e da Nízia também, né? Que ela, pelo que a reportagem da Andresa está colocando, é que está ali de mãos atadas diante do poder do Padilha num ministério que está enfrentando uma série de problemas. Fabíola, você sabe que o governo Lula, ele escorou o primeiro ano de gestão num vocábulo, né, que é a reconstrução. O Lula foi beneficiado pela destruição que o Bolsonaro promoveu e ele se dispôs a reconstruir. E se há uma área em que o governo precisava ter se esmerado nessa reconstrução, essa área é a saúde. Por conta do negacionismo do Bolsonaro, das atrocidades que foram cometidas pelo Pazuello no Ministério da Saúde, mesmo pelo Queiroga, que, embora fosse médico, se comportava como um coronel na saúde, aderiu ao negacionismo do Bolsonaro e ele se assemelhou muito ao general Pazuello, né? Então, ali era uma área em que era possível fazer algo de extremamente diferente, porque caos não faltava, né? E o governo começou bem, indicando a Nízia Trindade, uma pessoa que não briga com a ciência, que tinha feito um bom trabalho na Fiocruz, que tinha viabilizado, inclusive, a parceria que possibilitou ao Brasil participar da construção da vacina da AstraZeneca, a vacina que também foi aplicada aqui nos brasileiros durante a pandemia. Então, ali o governo precisava ter se esmerado nessa reconstrução. E hoje é muito claro que não está funcionando. Não se pode dizer que o ministério é hoje o mesmo que era sob Bolsonaro. Não, porque é muito difícil atingir realizar, fazer o pior da melhor maneira possível, como fez o Bolsonaro no Ministério da Saúde. Mas não está funcionando. E aí eu diria que essa ruína do Ministério da Saúde é uma obra coletiva, porque a ministra Nízia Trindade tinha combinado lá atrás que faria uma gestão técnica no Ministério da Saúde. Hoje a Andresa Matais nos mostra, com muitos detalhes, como o PT capturou o Ministério da Saúde. Era muito comum em governos anteriores do PT que o Lula, a Dilma cedessem as pastas para partidos, mas colocavam sempre um pé no segundo posto do ministério, alguém que funcionava ali como um vigia do Palácio do Planalto. No caso da Nízia, não foi só a Secretaria-Geral, a Secretaria Executiva do Ministério, que é o número 2. O PT se infiltrou em várias secretarias e o ministro Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, em governos anteriores do PT, ele se aboletou ali nessas secretarias e está controlando um pedaço do orçamento do Ministério. Agora, a ministra também tem responsabilidade por isso, porque quando o ministro combina alguma coisa com o presidente e essa coisa não é respeitada, o ministro pede para sair. Quando o ministro faz o que está em desacordo com o que pensa o presidente, aí é o presidente que manda que o ministro saia. No caso da Nízia, nem o Lula manda a ministra embora, nem a ministra pediu para sair. Então a Nízia também é corresponsável por esse desastre. E eu digo que é um desastre, Fabíola, porque o Ministério da Saúde, primeiro, precisava ser uma vitrine do governo. Segundo, é o segundo maior orçamento da Esplanada, 218 milhões de reais, e mexe com muitos assuntos que interessam diretamente à população, sobretudo à população mais pobre: vacina, distribuição de remédios, o tratamento dos indígenas, dos Yanomamis, que foi negligenciado também durante a gestão do Bolsonaro. Agora, esse surto de dengue, que é um desastre anunciado, e o governo não soube se preparar para ele. Então, são todos assuntos que interessam muito de perto à sociedade brasileira. E não é à toa que a saúde tem um peso no decréscimo da aprovação do governo, no decréscimo dos índices de popularidade do presidente. Então é incompreensível o que está acontecendo. Se o Lula acha que o Padilha é melhor do que a Nízia, que coloque logo, ele já não tem mesmo interlocução com a presidência da Câmara, põe logo o ministro lá como titular da pasta da saúde e deixa a Nízia descansar. O que não dá é para tratar da forma como vem sendo tratada essa ministra, que é uma técnica séria, uma pessoa que ninguém pode dizer que não tem o desejo de acertar no Ministério da Saúde, mas o trabalho dela não está rendendo. E agora sabemos nós que parte
dessa falta de rendimento, ou desse rendimento insuficiente, se deve à interferência política. Então está lá o PT dentro do Ministério e o Centrão de fora ambicionando o controle da pasta. E a ministra fica imobilizada. É uma cena que não se esperava, Fabíola, de um governo que sucedeu o desastre representado pelo Bolsonaro na área da saúde. O Lula precisa apertar esses parafusos e permitir que o Ministério caminhe, pelo menos. O que não dá para ficar nesse cenário que nós temos agora, que é um cenário que conspira a favor da paralisia.